Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Plenárias. Você vai acompanhar o resumo das sessões da semana no Supremo Tribunal Federal. Os ministros decidiram que a correção do FGTS não poderá ficar abaixo da inflação. E mais, o STF vai ouvir especialistas sobre o uso de agrotóxicos e a questão tributária. A Corte vai analisar uma ação que trata da isenção de impostos no uso dos produtos. Fique com a gente, nós vamos explicar tudo para você. O Plenárias já está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e juntos vamos acompanhar os destaques da semana. Aqui comigo no estúdio, a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. Gisele, obrigada pela sua participação. Houve assuntos econômicos que são importantíssimos para a população nessa sessão, dessa semana, né? Isso mesmo, em especial para o trabalhador, aquele que tem o contrato de trabalho, né, regido pela CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Então, daqui a pouquinho a gente vai dar todos os detalhes sobre essa decisão. Obrigada, Gisele. E a gente fala exatamente desse assunto que interessa milhões de trabalhadores que têm a carteira assinada, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria que a correção do fundo deve garantir, no mínimo, o valor da inflação. Vamos ver a reportagem da Marta Ferreira. A ação questiona dispositivos de leis que impõem a correção dos depósitos nas contas do FGTS pela taxa referencial ATR, que é um índice utilizado para a atualização monetária de algumas operações de crédito e aplicações financeiras. Hoje, a rentabilidade do FGTS é de 3% ao ano, mais a variação da TR. Assim, o aumento ou a queda da taxa tem impacto no saldo das contas do FGTS. O Partido Solidariedade, autor da ação, alega que a TR sofreu uma defasagem nos últimos anos e não acompanha a variação da inflação, prejudicando assim o trabalhador. Por isso, o Solidariedade entende que a TR não deveria ser usada como índice de correção monetária. A Advocacia Geral da União apresentou uma proposta ao STF que prevê a remuneração das contas vinculadas do FGTS na forma legal de TR mais 3% ao ano, mais distribuição dos resultados em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação em todos os exercícios. Essa proposta foi apresentada na retomada do julgamento. O relator da ação é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele já havia votado no sentido de que o FGTS deve ter rendimentos similares ao da caderneta de poupança e não apenas a taxa referencial. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques acompanharam o voto de Barroso. Na volta da discussão, o ministro Cristiano Zanin divergiu do relator, votando no sentido de não atender ao pedido feito pelo Partido Solidariedade, por entender que o FGTS não se confunde com aplicação financeira. Divergência que foi acompanhada pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu estou julgando improcedente esta ação direta de inconstitucionalidade, seja em razão da natureza peculiar e complexa do direito ao FGTS, que não se confunde, na minha compreensão, com mera aplicação financeira, seja em razão da autocontenção devida pelo Poder Judiciário em questões que são eminentemente da política econômica e monetária, seja em razão da evidência de que o legislador não tem se descurado do seu dever de realizar o devido balanceamento político entre as dimensões individual e social do FGTS, sem sacrificar uma em benefício da outra. Não vislumbro, com o devido respeito, as compreensões em sentido contrário, violação a preceitos constitucionais da propriedade ou da moralidade administrativa no critério da correção monetária e de capitalização de juros previsto no artigo 13 da Lei 8.036 e no artigo 17 da Lei 8.177. Já o ministro Flávio Dino votou para que o Supremo determine a correção pela TR mais 3% ao ano,
garantindo, no mínimo, o índice oficial de inflação. Esse modelo segue o acordo fechado pelo governo com parte das centrais sindicais. TR 3%, distribuição de resultados, assegurado o piso, índice oficial de inflação, IPCA. Esse é o passo, ministro Barroso, que, sob a presidência de Vossa Excelência, está, a meu ver, sendo dado. É uma conquista, um patamar mais alto em todos os exercícios, mas sem efeito retroativo, deixando claro que é efeito prospectivo, ex nunc, sem nenhum tipo de senão, sem nenhum tipo de condicionamento, em nome daqueles valores a que fiz alusão, da previsibilidade, da estabilidade, etc., lembrando que há relações contratuais em curso, há contratos em vigor com dinheiro da FGTS. O ministro Edson Fachin acompanhou o voto do relator. Esses depósitos, esses saldos, meu modo de ver, devem ser adequadamente corrigidos. Não me parece que seja possível cometer esta grave injustiça com os saldos que estão à conta dos trabalhadores brasileiros. E essa mensuração de classes dos quantitativos dos depósitos em caderneta de poupança é um argumento efetivamente relevante. Com 3 propostas em discussão, foi levado em conta o voto médio e assim o plenário decidiu pela procedência em parte do pedido, seguindo o voto apresentado pelo ministro Flávio Dino, não tendo efeitos retroativos. O tribunal decidiu pela procedência em parte do pedido, com atribuição de efeitos ex nunc, estabelecendo o seguinte entendimento: remuneração das contas vinculadas na forma legal, TR mais 3% ao ano, mais distribuição dos resultados auferidos, em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação, IPCA, em todos os exercícios. E B, nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação. Gisele, uma notícia que é relacionada diretamente ao trabalhador que tem o recolhimento do FGTS de forma compulsória, e os ministros argumentaram que essa decisão dos saldos das contas do fundo devem ser corrigidos a partir de agora, de acordo com a inflação, e que isso também concilia o interesse dos trabalhadores com a função social do FGTS. O dinheiro do fundo ele é usado socialmente na questão da habitação, né? Um dinheiro que o governo usa para isso. Queria que você explicasse essa decisão. Está valendo a partir do dia do julgamento? A partir da publicação da ata de julgamento. Esse foi o entendimento que prevaleceu no plenário do STF. A discussão girou em torno sobre a natureza jurídica, né, desse fundo. Afinal, 8% do salário do trabalhador tem sido descontado mês a mês e isso, de certa forma, forma uma poupança, uma economia para o trabalhador. Mas o FGTS, além desse direito do trabalhador, ele também tem uma função social. Ele pode ser empregado ali, os seus recursos, né, e esses valores são utilizados, né, pelo sistema financeiro de habitação para proporcionar uma taxa menor de juros à população de baixa renda. Então, a posição que prevaleceu, Flávia, foi exatamente a que foi levantada pelo ministro Flávio Dino, no sentido de que o FGTS ele não nasce no sistema financeiro. Ele nasce dentro aí, você não pode remunerar o FGTS como se fosse uma remuneração de mercado, porque ele tem uma natureza estatutária e essa natureza estatutária ela vem exatamente com a previsão da possibilidade do uso desses recursos em saneamento básico, em programas de habitação. Tivemos uma divisão no plenário, né? Ao todo foram 3 posições no plenário do STF. A posição liderada pelo ministro Barroso queria que essas remunerações elas fossem feitas com base na poupança, né? E que elas tivessem uma remuneração maior. E aí a gente chegou a um voto médio. Sim. Que foi a sugestão do ministro Flávio Dino. Foi a sugestão do ministro Flávio Dino, no sentido de que a correção monetária
ela deve ser feita utilizando-se o que já existe, que é a taxa referencial, mais 3% ao ano de juros, com a divisão desses lucros, né, que são decorrentes dessas contas, e esse cálculo, né, que deve ser feito em relação à atualização dos saldos do FGTS não pode ter um índice menor que o índice oficial da poupança, que é o IPCA. Então, essa foi a posição que prevaleceu. Foi, sem dúvida, uma decisão que trouxe benefício para o trabalhador, né, porque já houve um avanço. E esse avanço, inclusive, se deu a partir de uma proposta que foi apresentada pela Advocacia Geral da União, com base, inclusive, num acordo feito com os conselhos sindicais. Tá ótimo. Obrigada, Gisele. E o plenário do Supremo validou o prazo de 25 anos prorrogáveis por mais 10 anos para os contratos das concessões e permissões nos portos secos. O STF assentou ainda que somente podem ser prorrogados aqueles contratos precedidos de licitação. A repórter Marta Ferreira tem mais informações. Porto Seco ou estação aduaneira do interior é uma área fora dos portos principais e próxima de regiões com grande volume de produtos a serem comercializados, tanto para importação como exportação. A administração é feita por uma empresa privada, mas o controle é da Receita Federal. Na prática, os portos secos são opção logística para reduzir o fluxo de produtos nos portos e aeroportos brasileiros. Um dispositivo de uma lei de 2003 definiu e prorrogou o prazo das concessões e permissões para a prestação de serviços públicos nesses portos secos. Esse dispositivo foi questionado no Supremo pela Procuradoria-Geral da República. O processo começou a ser julgado no plenário virtual, mas foi concluído no plenário físico. Prevaleceu o voto do relator ministro Dias Toffoli, que atendeu em parte ao pedido feito na ação, e assim definiu que o prazo de outorga e de sua eventual prorrogação seja entendido como prazo máximo, cabendo ao administrador público definir a duração contratual em cada caso. Somente sejam prorrogados os contratos de concessão ou permissão precedidos de licitação. A prorrogação não decorra automaticamente da lei, devendo ser formalizada mediante aditivo contratual se houver interesse público. Eventual prorrogação, observe o prazo máximo de 10 anos, podendo ser menor conforme decisão do administrador público. E somente sejam prorrogados os contratos de concessão ou permissão precedidos de licitação e que, à época da norma, ainda não se encontrem extintos nem vigorem por prazo indeterminado. A prorrogação não decorre direta e automaticamente da lei. Ou seja, o dispositivo dava uma automaticidade de prorrogação. Então, a interpretação conforme que eu dou ao dispositivo é que ele não pode ser automático, devendo ser formalizado em cada caso mediante ato aditivo contratual. Ato aditivo contratual. Se subsistir interesse público na continuidade da avença, o que deve ser devidamente averiguado e justificado pela administração pública. Justificado pelo administrador público. E também que eventual prorrogação observe o prazo máximo, prazo limite de 10 anos, podendo ser realizada, no caso concreto, por prazo menor, se assim entender conveniente e oportuno o administrador público. Os ministros definiram ainda que o poder público deve promover no prazo de 24 meses as licitações de todas as concessões ou permissões amparadas nos dispositivos mencionados e em desacordo com a interpretação conferida. Chegou-se, portanto, a 8 votos, no sentido de permitir que o poder público promova no prazo de 24 meses contados da data da publicação da ata de julgamento, portanto, a data de julgamento de hoje, as licitações de todas as concessões ou permissões cuja vigência esteja amparada nos dispositivos mencionados, que estejam em desacordo com a interpretação ora conferida, a fim do qual os respectivos contratos ficarão extintos de pleno direito.
O plenário estabeleceu, então, que o prazo de concessão dos chamados portos secos é de 25 anos e que o poder público terá até 24 meses, 2 anos, para fazer a licitação dos casos que estão irregulares. A licitação, ela decorre de um princípio da administração pública. Então, nessa ação, o que se quer é o seguinte: vamos fazer licitação, porque existem prazos que estavam quase que eternos. A lei, o Supremo trouxe uma nova interpretação em relação a essa legislação, que trazia aí a possibilidade de prorrogações das concessões e permissões apenas como decorrência da legislação. A partir dessa decisão do STF, o próprio administrador público ele vai ter um poder maior de discricionariedade, porque ele vai ter que avaliar a conveniência e oportunidade na realização, né, daquela concessão, daquela permissão, e ele vai ter também que justificar o motivo pelo qual há necessidade de fazer essas concessões. Então, o que os ministros entenderam, Flávia, é que a licitação ela está amparada num artigo da Constituição Federal e numa lei específica que trata sobre esse tema e que busca sempre o melhor interesse público. A partir das propostas apresentadas, por meio da licitação, você tem a possibilidade de ter ampla concorrência daqueles que pretendem, né, se submeter ali ao processo de seleção de uma concessão ou também de uma permissão. É por meio da licitação que o poder público ele contrata obras, serviços e que ele também compra e faz a aquisição de bens. E essa licitação, quando ela acontece, ela dá igualdade de condições entre os participantes. Então, você torna ali aquela contratação muito mais transparente, né? E aí ela acaba indo ao encontro de tudo aquilo que a Constituição Federal prevê em relação aos princípios da administração pública que você acabou de mencionar, que é o princípio da moralidade administrativa, o princípio da transparência, o princípio da impessoalidade, ou seja, você vai escolher a melhor proposta, aquela que realmente tenha os melhores benefícios para a população, para o cidadão, já que a escolha tem que girar em torno do melhor interesse público. Então, esses prazos que foram estabelecidos, né, na legislação de forma automática, eles passam a ser interpretados agora como prazo máximo de 25 anos, prazo máximo de prorrogação de 10 anos, mas é preciso que haja uma adequação dos contratos que já estão existentes e que não observaram o que o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir e também em relação aos novos contratos que deverão agora seguir dentro dessa orientação de licitação prévia, né? Isso torna o processo muito mais legítimo em relação às concessões e permissões. Tá certo, Gisele. No próximo bloco, a gente vai falar o seguinte: o Supremo Tribunal Federal vai fazer uma audiência pública sobre isenção e redução de impostos sobre os agrotóxicos. Esse julgamento já tinha começado, mas os ministros querem mais informações sobre essa questão. Não sai daí que já já eu te conto, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias. O Supremo Tribunal Federal decidiu realizar uma audiência pública sobre os impactos da isenção tributária dos agrotóxicos antes de dar continuidade ao julgamento que trata desse caso. De acordo com o relator, o ministro Edson Fachin, a aprovação da reforma tributária pelo Congresso Nacional mudou o cenário. E assim, esse tema precisa de mais informações. O Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, foi quem entrou com uma ação no Supremo pedindo que seja reconhecida a inconstitucionalidade de dispositivos que dão benefícios fiscais ao mercado de agrotóxicos. O primeiro é o que reduz em 60% a base de cálculo do ICMS sobre agrotóxicos nas saídas interestaduais. O segundo é que autoriza os estados e o DF a concederem a mesma redução nas operações internas envolvendo esses produtos. O decreto concede isenção total de IPI aos agrotóxicos. Argumenta violação aos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado.
O pedido começou a ser julgado em plenário virtual. O relator, ministro Edson Fachin, votou pela procedência do pedido, por entender que a utilização de agrotóxicos acarreta riscos à saúde humana e ao equilíbrio da fauna e da flora, e que, por isso, não devem receber benefícios fiscais. O ministro Gilmar Mendes abriu divergência, mas um pedido de destaque do ministro André Mendonça levou a discussão para o plenário físico, começando o julgamento do zero. O pessoal autor da ação pediu que fosse realizada uma audiência pública. Antes de o plenário decidir sobre essa questão, houve as sustentações orais do caso, incluindo a manifestação dos amigos da corte, terceiros interessados no resultado do julgamento. A advogada do PSOL argumentou que o estímulo fiscal eleva o uso de agrotóxicos e, consequentemente, aumenta o risco de danos à saúde. O uso intensivo desses produtos leva à contaminação do solo, do ar e dos recursos hídricos. E quando se trata de meio ambiente, não há delimitações geográficas para a poluição. O advogado da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil alegou que a concessão de benefícios fiscais em relação aos agrotóxicos não gera, por si só, qualquer violação às normas constitucionais de proteção à saúde e ao meio ambiente. Em todas as alegações não se sustentam minimamente. Em primeiro lugar, nós não temos aqui uma violação à capacidade contributiva. O cancelamento da desoneração de IPI e ICMS não será arcado por agentes econômicos, será arcado, na verdade, pelo consumidor final, por meio do aumento de preço dos alimentos. No mesmo sentido do posicionamento da CNA, se manifestou o advogado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Este estudo feito pela Anvisa tem 200 páginas, foi feito em 2003, dezenas de milhares de amostras foram verificadas em relação a produtos da cesta básica. Ninguém está dizendo aqui que não haja uso abusivo. A questão é saber se, diante do abuso, se pode entender pela extinção do benefício da ferramenta de uma política fiscal. O advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor alegou que o Estado deveria agir no sentido de minimizar o uso de agrotóxicos e não de aumentar. A escolha que o legislador trouxe sem motivação, ela é a pior. Ela é a pior por quê? Basta ver a miríade, não posso falar a palavra miríade, mas basta ver a quantidade de estudos empíricos e científicos que foram colocados e aportaram aos autos e que não tem nenhuma resposta objetiva nem das autoridades reguladoras, muito menos dos advogados que defendem a improcedência da ação. Depois das sustentações orais, o ministro Edson Fachin se manifestou no sentido de acolher o pedido de realização de audiência pública. O argumento que me parece mais relevante diz respeito à nova emenda constitucional, essa mudança que nós tivemos de natureza tributária. Eis que aqui há um pano de fundo sobre as questões atinentes à produção agrícola, proteção ao meio ambiente e saúde, mas a porta de entrada dessa discussão são incentivos fiscais. O plenário acolheu o pedido. A data de realização será definida posteriormente. Gisele, sempre é o relator da ação que convoca uma audiência. Por que dessa vez o ministro Edson Fachin submeteu isso aos outros ministros? É porque já tinha começado o julgamento ou porque já teve a questão das sustentações orais? Bom, normalmente essas audiências públicas, elas são determinadas antes mesmo do caso ser levado à sessão plenária. No entanto, como este processo ele começou a análise no plenário virtual e alguns ministros, além do relator, já haviam votado nos autos, o que o ministro entendeu é que diante desse início de julgamento, mesmo tendo havido um pedido de destaque, foi encaminhado para o plenário físico, mas em razão de já haver manifestação de outros ministros, ele entendeu por bem, então, designar e colocar para o plenário decidir sobre a realização da audiência pública. Tanto o relator quanto o presidente do Supremo Tribunal Federal podem determinar a realização de audiência pública. Normalmente, isso é feito por parte do relator, porque é ele quem vai avaliar se naquele caso específico, e o caso envolvendo agrotóxico
agrotóxicos, a gente tem diversas discussões paralelas, né, como a questão de política fiscal, nós temos impactos que esses agrotóxicos podem causar na população. E até novos estudos, né, porque a ação já está antiga e existem estudos mais modernos. O ministro Fachin falou sobre isso. Olha, de repente a gente tem que olhar o novo contexto de agora. Inclusive relacionado à própria reforma tributária, né? Ele trouxe essa preocupação em relação às interferências da reforma tributária neste tema. Então, houve um pedido do partido que ajuizou a ação, né, no sentido de que fosse realizada esta audiência pública. O ministro submeteu, então, ao plenário e os ministros acabaram acolhendo a sugestão mesmo do relator, que sinalizou que ele realmente tinha interesse em ouvir pessoas especialistas sobre o tema que possam vir ao processo e contribuir com essas informações que vão além das informações jurídicas, porque o conhecimento jurídico a respeito do assunto, né, todo o arcabouço legislativo sobre o assunto, os ministros já detêm esse conhecimento para julgar. Mas, em determinados assuntos, você precisa aí de uma análise com outras áreas, com outras matérias que acabam se comunicando com aquela questão. Então, o ministro entendeu por bem e o plenário, né, do Supremo Tribunal Federal também confirmou essa opção do ministro Edson Fachin, exatamente no sentido de designar uma data para a realização da audiência pública, que será uma oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal chama a sociedade civil e especialistas, de um modo geral, que tratem desse tema, para contribuírem com a decisão do STF, né? E isso, de certa forma, acaba por democratizar as decisões que são tomadas. E especificamente nessa ação já havia votos declarados. Com a realização de uma audiência pública, os ministros já ouviram as sustentações orais. O voto pode ser modificado? Pode ser modificado. Algumas informações novas poderão ser trazidas, né? E isso pode impactar a percepção de cada ministro em relação ao tema. Se não tivesse essa possibilidade, até perderia ali o objetivo dessa audiência pública, né? Então, quando a audiência pública ela é realizada, a ideia é que ela possa dar suporte, subsídios para que os ministros tenham condição de avaliar, né, a melhor decisão ao caso concreto, tendo sempre como parâmetro a Constituição Federal, mas levando todos os aspectos que envolvem aquela discussão. Certo, Gisele, muito obrigada. A edição de hoje fica por aqui. Gisele, até a próxima. E você também pode acompanhar o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Continue com a gente aqui na TV Justiça. Até a próxima. Tchau!